Fala galera, eu sou Júlio Balestrin, estou aqui no canal do Renato Cariani para deixar uma dica preciosa para você que tem dificuldade para fazer bíceps. O exercício que eu escolhi hoje é rosca Scott. Estou usando uma máquina de rosca Scott apenas para demonstração, porém, primeiramente, eu vou explicar como que funciona este mecanismo. Toda e qualquer rosca Scott, independente de ser máquina ou banco livre, você precisa de uma técnica para fazer o exercício com total eficiência. A máquina te proporciona isso com muito mais facilidade. Por quê? Porque ela tem esse braço que é fixo. Esse braço fixo faz um trabalho de estabilização que você teria que fazer de forma livre se não tivesse a máquina. Então todo exercício que precisa de estabilização é mais difícil de ser executado. Vamos lá, galera. Primeira dica que eu deixo aqui para vocês. A maioria das pessoas acaba errando esse exercício e tornando ele muito predisposto a provocar uma lesão. Muitas pessoas acabam rompendo o bíceps nesse aparelho. Por quê? Porque ele trabalha muito a fase de alongamento do bíceps. E para você trabalhar isso com total segurança, você precisa primeiro ter uma ótima estabilização. Quando eu falo estabilização, o que é? É a força para equilibrar aquela carga e executar o exercício com total eficiência. Quando você se posiciona no aparelho, eu preciso que você encaixe o braço totalmente e alinhe as três articulações. As três articulações estando alinhadas, você já tem o princípio para executar o movimento com perfeição. Se você fizer ele sem carga, é muito fácil manter a estabilização. Quando você coloca a carga, você vai tender a usar o ombro para diminuir a alavanca e facilitar para você retornar à posição mais difícil, mais crítica do movimento. O que você tem que fazer? Ancorar, segurar essa articulação totalmente travada e apoiada em cima do banco, não deixando ele sair de forma alguma, levando em consideração que você tem as três articulações alinhadas e uma leve flexão de punho para favorecer também a estabilização. Você tem este movimento de flexão. Além deste movimento, você tem o movimento de supinação, rotação. Essa rotação, algumas pessoas sentem um incômodo com a barra reta por uma dificuldade, por uma falta de mobilidade. Para esse tipo de pessoa, eu indico sempre estar utilizando a barra W, que é angulada e faz o mesmo trabalho que a supinada, porém com uma leve segurança e também conforto para essas pessoas que têm esse tipo de dificuldade ou limitação por algum tipo de lesão. Esse é o efeito que você precisa provocar quando você faz sua rosca Scott. Primeiro erro, o ombro saindo. E aqui a força elástica faz com que você force demais a musculatura na inserção ou na origem. Isso pode dar uma lesão como estiramento, se for simples, ou um rompimento. É normal você não ter um nível de força elevado quando você começa a treinar. É necessário fazer um trabalho para ganho de resistência. Posterior a esse ganho de resistência, você começa um trabalho para ganho de força. Esse trabalho de ganho de força, você precisa periodizar e fazer cargas progressivas sempre. Feito isso, você terá total eficiência e certeza que o seu bíceps terá um resultado excelente, falando-se de hipertrofia e até mesmo formato. Este exercício é um exercício muito famoso. Larry Scott é o cara que foi o criador deste exercício e ele era dono de braços fantásticos. Provavelmente um dos melhores braços de todos os tempos da história do nosso esporte.
e o primeiro Mr. Olímpia da história. Tudo graças a essa máquina aqui. Para as pessoas que têm a opção de estar utilizando a máquina, a tecnologia ajuda. Então existe um eixo fixo que já fica alinhado com o seu eixo natural do cotovelo e aqui um eixo móvel, justamente para ter o ajuste de altura. Aqui o ângulo já é realmente favorável para você ter conforto para fazer esse exercício. Quando você faz rosca na máquina segurando com os dois braços, automaticamente eu já tenho todo o alinhamento que eu propus para vocês fazerem de forma livre, com toda aquela técnica. A máquina já coloca você de forma eficiente. Se você for fazer com apenas um braço, é óbvio que você precisa se atentar às dicas que eu deixei aqui. Mas se for uma máquina e você for fazer de forma bilateral, é só se ajustar aqui. Você tem o eixo da máquina que já se ajusta automaticamente com o seu cotovelo. Você deixa o seu tronco, o seu braço bem colado aqui no aparelho e aí você pode fazer o seu exercício. Com relação à amplitude, se você for um atleta iniciante, trabalhe a amplitude total, tanto na fase excêntrica, que é quando você desce o peso, quanto na fase concêntrica, que é quando você sobe o peso contra a gravidade. Se você é uma pessoa que já tem um certo desenvolvimento e faz esse exercício com mais facilidade, experimente dividir o exercício em fases. Então você tem a primeira fase de 50%, que é a fase baixa, ou 50%, que é o pico mais alto da contração, ou isso. Para quem já tem mais tempo de treino, vai se lembrar de um exercício chamado Rosca 21, que são 7 movimentos para a parte mais baixa do exercício, 7 movimentos para a parte mais alta do movimento e 7 movimentos completos. Isso é a Rosca 21, que todos os atletas já fizeram um dia aí na academia. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu deixei aqui da Rosca Scott. Curte, compartilha e deixa aqui nos comentários qual é o vídeo que você quer ver que eu faça aqui, onde você tem dúvidas sobre exercício. Valeu, galera. Até a próxima.